Olá, meu nome é Joyce, eu faço o curso de licenciatura em Pedagogia na Uninter. Estou já finalizando o meu curso. E para finalizar o curso, eu preciso apresentar alguns estágios. Como estamos no momento da pandemia devido ao coronavírus, esses estágios estão sendo online. O estágio que eu vou apresentar agora é diferentes contextos, onde pode ser realizado em ONGs ou outras instituições e programas. Para realizar esse estágio, eu precisei montar um plano de ação, que é basicamente um projeto que eu devo realizar supostamente numa ONG, né? Como estamos na pandemia, está tudo fechado. E o meu plano de ação eu fiz voltado a pais que têm dificuldades em contar histórias para os seus filhos. Fiz uma pesquisa com alguns pais aqui da região e, baseado nessas pesquisas, nessas entrevistas que eu fiz, eu montei este plano de ação. Este plano de ação também pode ser elaborado numa ONG quando se trata de projeto de leitura, onde as crianças levam os livros para casa e os pais têm que ler. Os pais geralmente têm dificuldades em reter a atenção das crianças. Então, por isso, esse plano de ação vai servir para isso. Vou dar algumas dicas de como ter a atenção das crianças e como contar uma história de um jeito que aquele momento se transforme em algo prazeroso, não só uma obrigação. Agora eu vou mostrar para vocês as competências e habilidades desse plano de ação. Então vamos lá. A primeira questão é: como prender a atenção das crianças na hora da história? Bom, para algumas pessoas, ter a atenção das crianças é ter crianças paralisadas e com os olhares fitos para quem conta a história. Nem sempre, e na verdade, isso nem é saudável, porque a criança precisa expressar o que ela está sentindo ao ouvir a história, seja com movimentos corporais ou faciais também. Assim você percebe que a criança está prestando atenção, tendo a atenção concentrada na história. Para contar uma história e ter a atenção da criança, é preciso analisar o tempo e a qualidade de acordo com a faixa etária. Se for os menores, o que temos que fazer? Contar histórias mais curtas. A qualidade da história com recursos, no caso se for os livros com gravuras grandes, coloridas, assim a atenção é mais fácil, porque para a criança a atenção é uma conquista e a cada vez que você contar a história, ela vai conseguir ter essa conquista. Você vai estar contribuindo para a conquista desta criança, porque ter a atenção não é muito fácil. A criança se distrai com tudo ao seu redor. Então a história é muito importante para ela conquistar esta atenção que tanto desejamos, né? E outra coisa, se a criança for maior, às vezes um livro não precisa ser assim só com gravuras grandes, né? Porque a criança já sabe até ler, né? Pode ajudar. A criança interagir na história é importante também. Então, para ter a atenção das crianças, é preciso saber o que a faixa etária pede. O que aquela faixa etária pede? Imagens maiores, outros recursos, histórias mais curtas, porque é vendo a faixa etária que nós vamos saber como reter a atenção da criança para aquela história. Agora eu vou falar algumas dicas de como contar histórias. Primeiro nós falamos como ter a atenção das crianças, que não é de uma hora para outra, isso vai sendo conquistado através das contações de histórias. E agora eu vou falar algumas dicas para conseguir contar uma história e a criança se envolver e você sentir que aquele momento está sendo prazeroso. A primeira dica é criar um clima. A criança tem que saber que aquele momento
é para a história. Seja se você escolher para dormir, por exemplo, se for contar histórias só para dormir, a criança vai saber. Quando falar vamos dormir, é hora da história, então ela vai ficar entusiasmada. Seja na hora de brincar, é importante criar um clima para ela perceber que aquele é o momento da história. E outra dica também é a criança participar da escolha da história. No caso de livros, você pode mostrar alguns livros e deixar que a criança escolha. Isso vai mostrar qual tema ela tem mais interesse e vai ser mais fácil a concentração na hora da história. Também é importante fugir dos estímulos externos. Se você for contar uma história, aquela hora é a hora da história. Esquece celular, esquece outras pessoas que não estão participando da história. Aquele momento é você e a criança e a história. Isso é muito importante até para a atenção da criança também, porque se você se dispersar, a criança também vai se dispersar. E aí a história não vai ficar legal. No caso de bebês, o ideal são livros de histórias simples, curtas, com animais, para conseguir fazer o som dos animais junto com o bebê. Isso é muito bom. E também, como eu disse na outra dica anterior, histórias com imagens grandes, aqueles livros ilustrativos, que só tem imagens. Tem livros assim, só tem imagens ou uma palavrinha embaixo, que permite você contar a história, aquela mesma história, de várias maneiras, jeitos diferentes, e aquela história sempre vai ser um baú de surpresas. Lembrando que para bebês as histórias têm que ser mais curtas, porque senão não vão prestar atenção na história até o final. O legal também é fazer história com música. A história com música são histórias assim que prendem muita atenção. Temos a história, por exemplo, do jacaré, que eu vou dar uma dica aqui. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e nhate, comeu o peixinho. Isso foi só um exemplo, mas existem outras músicas, histórias, né? Histórias cantadas, que é como a gente chama, que para os bebês e até para os maiorzinhos também, dependendo da faixa etária, chama atenção e é legal também. Lembrando que cada faixa etária tem um interesse diferente. Como eu disse, os bebês, histórias com animais, por exemplo, você pode contar do gato, e o gato estava passeando e fez miau, e o cachorro ouviu au, au, e a criança vai associando som ao animal e tudo vai contribuindo para uma história envolvente, que é o que nós queremos, uma história que envolve. Tem histórias também que são para dormir. No caso, se você contar uma história para a criança para dormir, que não tem o título História para Dormir, conte uma história que não traga agitação para a criança, não tenha temas de medo, que cause ansiedade, porque senão ela não vai conseguir dormir em paz. Histórias para dormir são histórias que você conta e a criança já vai dormir. Por exemplo, tem uma história muito legal que é a Casa Sonolenta, que você pode, enquanto conta a história, bocejar. E aí a criança já vai relaxando numa casa aconchegante, onde todos viviam dormindo. Então essa história ajuda a criança a relaxar e já preparar para a hora do sono. Existem também histórias que são para alguns momentos, algumas situações. Por exemplo, nesta pandemia, contar a história da Rapunzel que ficava presa na torre, mas que depois ela conseguiu se libertar, ou a história da Branca de Neve, que a rainha mandou ela embora e ela se escondeu na floresta e de lá ela não podia sair.
Mas o que ela fez lá? Aproveitou as coisas que ela podia aproveitar lá. Então, enquanto você conta uma história, no final da história, você dá uma lição de moral, assim, fala a moral, mas sem falar assim, olha, você viu a Branca de Neve igual você tem que fazer isso? Não. Você vai falar sobre o personagem e a situação que está acontecendo de uma forma, assim, descontraída, para a criança perceber que dá para ter solução, que é assim, que ela pode aproveitar este momento para fazer coisas legais também. Porque, na verdade, está difícil para todos, né? Todos estão tendo que se reinventar. Então, pessoal, a última dica que eu venho trazer para vocês, eu acho que é a dica mais importante na hora de contar histórias. Você tem que variar as vozes, o seu timbre de voz. No caso, por exemplo, se o personagem da história for aquele personagem falante que não para de falar, você começa a falar muito rápido as coisas e vai parecer que aquele personagem realmente não para de falar. Se de repente for um gigante, você coloca a sua voz alta e faz uma ênfase para mostrar que aquele é um gigante. Se for, por exemplo, uma pessoa retraída, com medo, você conta assim, desse jeito, para a criança perceber que aquela pessoa é retraída. E aí, se for animais, como eu falei, imita o som dos animais. Se de repente aquela parte da história ficou mais emocionante, você fala mais alto, pausadamente, para a criança perceber que aquele é o auge da história. E assim, você vai se descobrindo também. No caso, você tem que se expressar. Se tiver dificuldade no começo, conta a mesma história. Pega um livro e conta pra você mesmo, assim, olhando no espelho, no caso, se você tiver dificuldade de expressar. Porque é esse envolvimento com a história que vai fazer a criança prestar atenção, que vai fazer a criança gostar da história. E esse momento entre família é muito importante. Então, papai, então mamãe, professores que querem contar a história, sigam essas dicas. Se tiverem outras dicas também, pode deixar aqui nos comentários para eu ler, porque estamos todos aprendendo, né? Todo mundo tem um jeito diferente de contar histórias e cada um contribuindo, vamos ter a história perfeita, a história super legal. Um jeito de contar diferente do meu não significa que está errado, mas sim que cada um tem seu jeito de contar. E isso que torna a história mais emocionante, porque ela nunca vai ser contada da mesma forma. Espero que eu tenha ajudado e aqui ao final eu vou deixar os autores que fundamentaram este plano de ação, a importância de contar histórias para os pequenos. Agora nós estamos na hora da história. Vamos cantar a música? A areia tá fina, a areia tá grossa, me leva pro mundo da história. Boquinha vai abrir, ah! Boquinha vai fechar, só pode abrir quando a história terminar. Se pisar, pisum, a boquinha vai fechar. Fechou. Joga a chave, tchum, lá fora. Bom, a história de hoje é a casa do Sr. Polegar. Esta é a casa do Sr. Polegar. Ué, não se escuta nenhum barulhinho lá dentro? Também não se vê nada lá dentro.
mas na chaminé sai fumaça. Vamos bater na porta para ver se o senhor Polegar nos atende? Ué, acho que não tem ninguém. Ou será que ele não ouviu? Vamos bater de novo? Ele abriu a portinha. Oi, professora Joyce. Oi, senhor Polegar. O que deseja? Ah, é claro. Eu gostaria que você mandasse um beijo para os meus amigos do Infantil 1. Ah, claro. Foi um beijo rápido. Poderia mais um? Ah, esse valeu. Que bom, porque estou com frio e quero voltar para minha casinha. Ah, tudo bem. Desculpa o incômodo. Ele fechou a portinha e dormiu.